Boa noite, irmãos. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no capítulo 9 de Neemias, dando continuidade à nossa exposição desse livro. Neemias, capítulo 9. Já estamos chegando ao final do livro de Neemias. Capítulo 9 diz assim a palavra do Senhor: No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadibael, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Rasbeneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpristes as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhe ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba. E assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falastes com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão do céu lhe destes na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuir a terra que, com mão levantada, lhes jurastes dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste.
endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto, a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhe deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim, possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste-os à terra que tinha dito a seus pais, que nela entrariam para a possuíres. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhos entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes, e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregastes nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus, tu os ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz, e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos, e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparastes, porque tu és Deus, clemente e misericordioso. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia,
não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo que tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedestes e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bem que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Nós só vamos ler até aqui, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez e pedir que Ele fale conosco. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por todos os atos deste culto, obrigado por tudo que aconteceu até aqui. E agora, Pai, queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua palavra, que o Senhor nos dê discernimento, Deus, para que assim possamos viver vidas santas diante do Senhor. Guarde o nosso coração, fale conosco nesta noite, Pai, porque nós carecemos e necessitamos da Tua direção, necessitamos da Tua palavra, Pai. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Meus irmãos, nós temos trabalhado o livro de Neemias, e na última vez que eu estive com vocês aqui, eu falei sobre felicidade, de como nós deveríamos cultuar o Senhor com alegria. E naquela ocasião, eu lembro de ter dito que há oportunidade para todas as coisas debaixo da terra. Naquele dia, quando eu preguei aqui naquela noite, na verdade acho que foi naquele dia, porque foi no culto pela manhã. Naquele dia, quando eu preguei, eu disse da importância de servirmos ao Senhor com alegria. Mas vejam que aqui, nesse texto, as circunstâncias mudam. E aquele momento de alegria do povo se transforma no momento de choro, no momento de arrependimento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Sobre o arrependimento. Sobre a confissão de pecados. A gente tem que entender que essa questão de arrependimento é uma das coisas mais essenciais da nossa fé. Quando a gente vai ver a respeito dos ensinamentos do Senhor Jesus, nós vemos que tanto João Batista quanto o Senhor Jesus ensinavam a respeito do arrependimento. Quando você abre lá sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, verso 17, é dito lá que o Senhor Jesus passa a ensinar a seguinte coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a mensagem do Senhor Jesus era uma mensagem de arrependimento. Quando a gente vai lá na carta de Tiago, Tiago diz que nós devemos, capítulo 4, verso 9, transformar a nossa alegria em pranto diante do Senhor por conta do nosso pecado. E Tiago mostra a importância também de nos arrependermos diante do Senhor. O próprio salmista, lá no Salmo número 32, do verso 3 ao verso 5, ele diz que enquanto ele calou os seus pecados, enquanto ele não confessou diante do Senhor os seus pecados, os seus ossos envelheceram.
E ele passava o dia em constante gemidos. Tudo isso, todos esses textos que eu citei, mostram para nós a importância de nos arrependermos diante do Senhor e de confessarmos os nossos pecados. E muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós não temos experimentado de maneira íntegra, de maneira integral, o poder da salvação de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos abatidos, nós nos sentimos oprimidos e tentamos nos esconder ou se distanciar de Deus, porque nós não temos confessado a Ele os nossos pecados. E nos sentimos envergonhados, nos sentimos entristecidos e deixamos de desfrutar da presença do Senhor. E talvez nesta noite é assim que você esteja se sentindo também. Talvez nessa noite você sinta que os seus pecados não foram perdoados. Talvez você sinta que você deve diante do Senhor. Talvez você sinta que você está distante do Senhor e você quer voltar para o Senhor. Eu vou usar aqui a ilustração de um menino, de uma criança, que ele pegou o relógio do pai, quando o pai tinha dito para ele, não mexe no meu relógio. E ele foi lá, pegou aquele relógio, achou muito bonito, e colocou no pulso, ficou vendo, olha que bonito esse relógio do meu pai. E de repente ele deixou o relógio cair no chão. E aí quando ele foi ver o relógio não estava funcionando. E ele se sentiu desesperado, porque ele sabia que aquele relógio tinha sido dado ao pai dele pelo seu avô. Então era um relógio que tinha passado de geração em geração. Então aquele menino, quando viu aquele relógio quebrado, se sentiu desesperado, colocou o relógio lá de novo na gaveta e começou a se sentir culpado diante do pai. E toda vez que o pai se chegava até ele, ele abaixava a cabeça, ele se sentia triste. E com o passar do tempo ele foi se afastando do pai porque ele não tinha coragem de contar ao pai o que ele tinha feito, não tinha coragem de enfrentar o pai por aquela circunstância. E o tempo todo ele pensava que o seu pai está virado com ele. E o pai foi vendo o filho se afastar, o pai foi vendo aquela criança cada vez se tornar mais distante, até que um dia que o pai decidiu confrontar e perguntou, meu filho, o que está acontecendo com você? Por que você não fala mais comigo? Eu fiz algo para que você se sentisse dessa maneira? E o filho disse, não pai, é porque eu estou envergonhado, porque eu mexi aonde o Senhor disse que não era para mexer, quebrei o que não devia, e eu sei que eu fiz o que era errado diante de você. E aí o pai dele pergunta, mas você quebrou meu relógio? Eu não sabia, meu relógio está funcionando. E aquilo ficou na mente dos dois, como assim ele quebrou meu relógio? Eu não estava sabendo, eu peguei lá meu relógio, estava funcionando, estava tudo perfeitamente alinhado, ajeitado, até que então eles descobriram que o irmão mais velho, o filho mais velho daquele homem, viu aquele menino mexer no relógio, viu quando o relógio caiu, viu quando ele quebrou e levou para consertar para que o filho menor, o irmão mais novo, não fosse penalizado. Então veja, durante muito tempo aquela criança conviveu com aquela culpa, sofreu por ter quebrado o relógio do pai, quando na verdade ele deveria simplesmente ter contado a verdade diante do pai dele. Porque o seu irmão mais velho já havia solucionado aquela situação. Muitas vezes nós nos escondemos diante do nosso pai, porque nós não entendemos que o nosso irmão mais velho já solucionou o problema do nosso pecado. E o que nós precisamos fazer é então recorrer ao nosso pai. Essa história é para mostrar a importância da confissão de pecados na nossa vida. Nós precisamos confessar diante de Deus as nossas faltas. Nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no capítulo 9 de Neemias. É um capítulo que está falando sobre arrependimento, é um capítulo que está falando sobre confissão de pecados. E nessa noite eu quero trabalhar com vocês, meus irmãos, a respeito da confissão de pecado e a respeito do arrependimento
entendendo que existem 3 verdades que são fundamentais nesse processo. Esse texto nos ensina 3 lições do que devemos fazer quando estamos realmente querendo buscar o Senhor em arrependimento, quando nós queremos confessar os nossos pecados. O que é necessário para confessarmos os nossos pecados diante de Deus? Quais devem ser as nossas atitudes no momento de confissão dos nossos pecados? O primeiro ensino desse texto é que quando nós estamos arrependidos e quando nós queremos confessar os nossos pecados diante de Deus, primeiramente precisamos reconhecer as obras de Deus. Quando nós queremos de fato confessar para o Senhor aquilo que nós temos feito que não o agrada, nós precisamos reconhecer primeiramente aquilo que Deus fez em nossas vidas. E nós vemos isso no texto aqui que nós lemos. Primeiramente, nós vemos que nos versos 1 e 2, o povo vai buscar a Deus humildemente. A gente lembra que a celebração da festa dos tabernáculos aconteceu do dia 15 até o dia 22 daquele 7º mês, e aí depois passa o dia 23, e aí no dia 24 o povo vai se voltar a Deus com humildade, com tristeza no coração. E eles demonstram essa tristeza que eles tinham pela forma como eles se comportam. Vejam aí que eles vão com jejum, pano de saco e pó sobre si. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê que essas coisas, o jejum, você se vestir com panos rasgadas, com panos de saco ou roupas velhas, e se sujar com pó, se sujar com cinzas, representava a sua tristeza. Então você fazia isso no momento de luto ou no momento que você tinha que confessar o seu pecado diante de Deus. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. O povo passou por aquele período de festa, passou por aquele momento de alegria e chegou o momento deles confessarem os seus pecados diante de Deus. E quando eles vão confessar os pecados deles diante do Senhor, eles se comportam de maneira humilde. E na humildade deles, eles vão começar a louvar ao Senhor por todas as obras que Deus fez. Então vejam, a partir do verso de número 4 e do verso de número 5, inclusive no verso de número 3, nós vamos ver que esse momento de confissão de pecados é acompanhado também por adoração ao Senhor. O verso 3 diz aí que eles gastaram a 4ª parte do dia fazendo confissão e adorando ao Senhor. E aí, a partir do verso 5, eles vão mostrar para a gente quais foram as obras do Senhor pelas quais eles estavam o adorando. E aí, a partir do verso 6, do verso 5, nós vamos ver uma série de coisas, uma série de fatos pelo qual o povo adora ao Senhor. Primeiramente, eles vão adorar a Deus pela criação. No verso 6 aí nós vemos que eles dizem que o Senhor é um Deus bendito que fez o céu dos céus, uma referência aqui ao universo, a tudo que está além dos céus, fez a terra, tudo que está na terra, fez os mares e tudo o que neles existe. E Deus não só fez essas coisas, como também preserva todas elas. E inclusive, ele diz aí que lá nos céus, o exército dos céus, ou seja, os anjos, estão adorando ao Senhor. Então, o primeiro motivo aí para louvar a Deus é a criação. Deus criou todas as coisas. Deus é poderoso. Deus é soberano. Deus está acima de tudo que Ele criou. Mas vejam que esse Deus, que é acima de todas as coisas, esse Deus que está sobre toda a terra, Ele escolhe uma pessoa. E no verso 7, o povo começa a adorar a Deus pela eleição de Abrão, que vai ser chamado de Abraão. No verso 7 diz aí que o Senhor elegeu a Abraão. Esse Deus que criou todas as coisas, decidiu se relacionar com um homem. Imagina, a gente tem um cântico que diz que Deus que criou todas as coisas não vive lá no céu sem se importar conosco.
E é isso que está acontecendo aqui. Deus, sendo o criador de todas as coisas, não simplesmente criou o homem e deixou o homem a seu bel prazer. Pelo contrário, ele se relaciona com esse homem. E é por isso que ele elege um povo, é por isso que ele escolhe pessoas para fazerem parte do seu povo. E no caso aqui, nós vemos que esse Deus elegeu a Abraão. E ele não só elege Abraão, mas como ele faz de Abraão um povo, e aí Abraão recebe esse nome, né, Abraão, que quer dizer o pai de grande multidão. Então vejam só, aquele homem que não tinha filhos, ele agora vai ser chamado de pai de numerosa multidão, para mostrar como Deus não só o elegeu, mas como Deus operou na sua vida, Deus fez com que ele se multiplicasse, Deus fez dele um povo, e Deus também redimiu esse povo. Quando a gente olha aí para os versos de 9 aos versos de número 11, nós vamos ver aí como Deus libertou esse povo do Egito. Deus olha para aquele povo sofrendo na terra do Egito. Deus vê que os egípcios agiam com soberba. Deus vê que os egípcios maltratavam aquele povo. Então Deus ouve o clamor deles. E Deus resgata esse povo. E aí a gente vai ver que Neemias vai dar aí para a gente um panorama da história de Israel. Todo o restante do capítulo é Neemias falando a respeito do que Deus fez. É Neemias falando a respeito das obras de Deus. E Deus redimiu o povo do Egito. Deus, quando tira esse povo do Egito, Deus guia esse povo. E é o que a gente vê a partir do versículo 12 ao versículo 14. Deus vai guiá-los durante o dia por uma coluna de nuvem. Durante a noite vai guiá-los com uma coluna de noite. Durante a noite vai guiá-los com uma coluna de fogo. Deus vai cuidando desse povo, Deus vai guiando, e Deus direciona a vida desse povo por meio da sua lei. Porque no verso 20 vai mostrar também, a partir do verso 13 já mostra, né, que Deus desce sobre o sinal, Deus fala com eles, Deus dá a lei para eles, e no verso 20 também mostra que Deus concedeu aquele povo que estava no deserto o seu bom espírito para ensiná-los. Deus entregou para aquele povo o seu Santo Espírito para que eles soubessem qual era a vontade de Deus para as suas vidas. Deus também sustentou aquele povo durante todo o tempo que eles estiveram no deserto. Vejam o que diz o verso 15. O verso 15 diz que Deus dava o maná para eles. Na fome que eles tinham, Deus os sustentava com pão. Na sede pela qual eles passavam, Deus dava água para esse povo. Deus sustentou em todos os momentos. E aqui há uma referência, lá de Deuteronômio capítulo 8, verso 4, quando diz que esse povo andou pelo deserto e a roupa deles não foi desgastada. Que esse povo andou pelo deserto e imagina, andar e os seus pés não inchavam. Eu às vezes faço uma caminhada e depois a perna fica inchada. Imagina caminhar durante 40 anos e não ter a perna inchada. Teve um período aí da minha vida que eu estava caminhando, que eu fiz um buraco na parte de baixo do meu tênis. Mas as sandálias deles não se desgastavam. A roupa deles não envelhecia. Tudo isso porque Deus estava cuidando, sustentando esse povo. E Deus fez com que esse povo fosse vitorioso, porque aí o verso de 22, 23, 24, 25, vai dizer como Deus fez esse povo entrar na terra que ele tinha prometido dar aos seus pais, como Deus fez com que esse povo destruísse os seus inimigos, como Deus fez com que esse povo derrotasse os seus inimigos e habitassem seguros naquela terra. Vejam que grandes coisas Deus fez por esse povo. Mas ainda assim, esse povo pecou. E pecado é a manifestação da nossa ingratidão. O que Deus fez por esse povo, Ele fez por todos nós. Meus irmãos, quem é o nosso Criador? Quem é aquele que nos formou? Quem é aquele que nos deu vida?
Quem é aquele que toda manhã te permite acordar e respirar? Por que você está aqui hoje? Porque o teu Criador tem sustentado a tua vida. Esse Deus que nos criou é o mesmo Deus que nos redimiu, porque nós também éramos escravos no Egito, nós também vivíamos em pecado, nós também, como Adão, quebramos a aliança com Deus. Mas Ele nos redimiu com poderosa mão, Ele nos enviou o Seu Filho Jesus para que os nossos pecados fossem perdoados. Esse Deus tem direcionado as nossas vidas. Ele entregou a cada um de nós o seu Santo Espírito, que habita em nós, que nos ensina a verdade. Ele nos entregou a sua palavra. Nós temos a Bíblia. Esse Deus tem nos sustentado. É o Senhor que bota o pão na tua mesa. É o Senhor que te dá o trabalho. É o Senhor que te permite pagar as tuas contas no final ou no início do mês. É o Senhor que te dá o que é necessário. Ele tem sustentado a tua vida. E é o Senhor que tem te dado vitória nas mais diversas situações pelas quais você tem passado. Nas tuas lutas, é o Senhor que te acompanha, é o Senhor que está contigo. Então, quando a gente olha para a forma como nós temos vivido, a gente se arrepende. Porque não é contra qualquer um que a gente tem atentado. Não é qualquer um que nós temos desobedecido. Nós estamos nos rebelando contra o Deus que nos tem dado todas estas coisas. O Senhor tem demonstrado o nosso amor, tem demonstrado o seu amor por nós. O Senhor manifestou de diversas formas. Olhe para a sua vida, olhe para as coisas que você possui, olhe para como Deus tem cuidado de você. Olhe para a sua vida, olhe o que Deus tem feito, olhe o que Deus já fez, olhe o que Deus ainda prometeu fazer por você. Olhe o grandioso amor de Deus. Para nos arrependermos dos nossos pecados. Para de fato confessarmos diante de Deus a nossa pecaminosidade, precisamos primeiramente reconhecer que Ele tem sido bondoso conosco. Senão toda a nossa confissão vai ser falsa. Se nós não nos sentirmos gratos diante do Senhor, a nossa confissão não vai ser verdadeira. Se nós não reconhecermos Deus como Deus da nossa vida, se não entendermos que Ele tem sido bondoso para conosco, toda a confissão que nós fizermos diante de Deus, nós não vamos entender ainda a grandeza dEle. Nós sempre vamos nos sentir como se talvez Deus devesse alguma coisa a nós. Nós vamos sempre nos sentir como se Deus não fosse o bondoso suficientemente conosco. Mas quando nós entendemos a bondade de Deus, nós nos humilhamos. Porque a gente entende que nós não merecemos nada diante desse Deus. E ainda assim, Ele nos trata com bondade. Então, numa confissão verdadeira de pecados, nós precisamos começar reconhecendo a bondade de Deus nas nossas vidas. Precisamos ser gratos, porque a essência do pecado, a manifestação pecaminosa, na verdade o pecado é uma manifestação da nossa ingratidão. Só para ilustrar esse ponto, eu quero usar aqui o exemplo daquela mulher que ungiu o Senhor Jesus. Aquela mulher que invadiu aquele banquete do Senhor Jesus, na casa de um fariseu, e derrama sobre ele um óleo perfumado sobre a cabeça e unge o Senhor. E o Senhor Jesus conta a respeito de uma parábola de uma pessoa que tinha uma dívida pequena e foi perdoada, e depois conta a história de uma pessoa que tinha uma dívida muito maior e que também foi perdoada, e o Senhor Jesus pergunta: quem é que vai amar mais? E a resposta do fariseu para o Senhor Jesus é: vai amar mais aquele que foi
mais perdoado. Aquele que recebeu maior perdão, aquele que tinha uma dívida muito maior e essa dívida foi paga. E a verdade é essa, que se nós não reconhecermos todas as bondades de Deus na nossa vida, a gente sempre vai achar que a nossa dívida com Ele é muito pequena. Quando a nossa dívida com o Senhor é imensa, por tudo o que Ele tem feito. E é quando a gente reconhece essa bondade de Deus, quando a gente reconhece essas obras de Deus na nossa vida, é que a gente pode manifestar um verdadeiro arrependimento. É que a gente pode se achegar diante do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu não mereço nada, mas o Senhor tem feito tanto por mim. Pai, eu te amo, porque o Senhor tem me amado. Se nós não reconhecermos essas grandes obras do Senhor Jesus na nossa vida, a nossa confissão também não será verdadeira. Um segundo ensino, uma segunda lição desse texto, é que nós precisamos reconhecer as obras de Deus na nossa vida e também precisamos reconhecer a nossa rebeldia. Vejam que juntamente com as obras de Deus, o povo aqui nesse texto de Neemias vai reconhecer como eles eram desobedientes. O verso 16, por exemplo, diz aí que o povo reconhece que os seus pais agiram de maneira soberba. Então vejam, eles não eram gratos a Deus. Eles não tinham reconhecido as boas obras do Senhor. Por isso, no seu coração, eles se tornaram soberbos. Eles não foram humildes. Então vejam, quando a gente não reconhece as boas obras, voltando para o ponto anterior, nos tornamos soberbos. E é isso que está acontecendo com o povo. E agora, aqui nos dias de Neemias, eles estão reconhecendo isso. Eles estão dizendo: os nossos pais não ouviram os teus mandamentos. Eles não endureceram, na verdade, eles endureceram a cerviz. Eles não conseguem se prostrar, eles não conseguem agradecer, eles são rebeldes, eles não conseguem se ajoelhar diante do Senhor. Por isso eles foram rebeldes. Eles não ouviram a sua voz. Lá no versículo 29, diz lá que eles, verso 29 diz que eles não deram ouvido aos seus mandamentos, né, e deram de ombros ao Senhor. Essa figura aqui, ilustração de dar de ombros, é a figura de um animal que não permite que você coloque nele o equipamento para arar a terra. Então é um animal rebelde, é um animal que você quer colocar o jugo sobre ele, quer prepará-lo para servir, mas esse animal não deixa, ele endurece os seus ombros. E o povo está dizendo: nós também agimos dessa maneira. O Senhor nos chamou, o Senhor nos deu a sua lei, mas nós não ouvimos a sua voz. O verso de número 17 diz aí que o povo recusa-se a ouvir a voz de Deus. Deus fala e eles tampavam os ouvidos, eles não queriam ouvir ao Senhor. O verso de número 26 diz que eles se revoltam contra Deus. Então imagine, alguém que te dá tudo aquilo que é necessário e você ainda assim se revolta contra essa pessoa. E hoje em dia virou moda entre nós a rebeldia. A rebeldia é uma coisa bonita. Sermos irreverentes é uma virtude na nossa sociedade. O jovem, o adolescente, assiste aquelas séries e acha bonito o jovem que se revolta contra o seu pai. O pai que se esforça, que trabalha, que dá tudo aquilo que é necessário, mas eu sou o herói na minha escola, porque eu não obedeço ao meu pai. E essa irreverência se tornou costume entre nós. A gente acha bonito isso, quando na verdade, ingratidão não tem nada de belo. E esse povo é um povo extremamente rebelde contra Deus. É um povo ingrato. Veja aí novamente o verso de número 17. Deus libertou eles do Egito, Deus tirou eles da terra da escravidão, e ao invés de agradecer, o que eles fazem? Eles levantam um chefe e diz: leva-nos de novo para a terra de escravidão.
E esse povo peca constantemente contra o Senhor. O verso de número 27 e o verso de número 28 vai nos lembrar da história do povo de Israel no dia dos juízes. Quando esse povo, lá no período de Gideão, no período de Sansão, esse povo desobedecia a Deus, e então Deus entregava esse povo nas mãos dos seus inimigos. E aí, quando eles começavam a sofrer, eles se voltavam para o Senhor e diziam: Senhor, nos liberta, Senhor, nos salva, porque nós temos pecado, nós falhamos contra o Senhor. E o que Deus faz? Deus levantava libertadores. Deus levantou Baraque, levantou Sansão, levantou Gideão, levantou Jefté, tantas pessoas que Deus levantou naquele período para libertar o povo da escravidão, para libertar o povo da opressão. E quando eles viviam em paz, quando eles estavam em paz novamente, o que eles faziam? Se voltavam contra Deus de novo. Eles voltavam a servir os seus falsos ídolos. Eles voltavam a se prostrar diante de imagens, diante dos ídolos. Esse povo era um povo rebelde constantemente, a todo tempo, eles estavam tentando ao Senhor. Em todo tempo eles estavam se rebelando contra Deus. E eles não entendiam os propósitos de Deus. Quando Deus manda os profetas para fazer com que eles se arrependam, eles não entendem que Deus quer o bem deles, mas eles se revoltam contra Deus. Eles matam os profetas que o Senhor enviou. Quando Deus dá a lei para que esse povo viva de uma maneira feliz, esse povo rejeita a lei do Senhor. O verso aí de número 29, se eu não me engano, diz aí que a lei do Senhor foi dada para que o homem viva. E quando a gente percebe, quando a gente vai falar sobre a história da redenção, a gente percebe que a lei do Senhor naquele período foi uma maneira que Deus deu para aquele povo experimentar a salvação dele. Lembre-se, a lei não salva, a lei nunca teve o propósito de salvar o homem. A lei nunca teve como propósito fazer com que o homem tivesse vida eterna. Deus dá a lei para o seu povo depois de tê-los libertado do Egito. Primeiro Deus salva, e depois Deus dá a lei. E por que ele faz isso? Porque ele queria que aquele povo experimentasse da sua salvação. Deus nos salvou para viver vidas santas. Deus nos salvou para obedecê-lo. Por isso ele dá a sua lei. Esse é o propósito da lei. E o povo não entendia isso. Deus conduz aquele povo para uma terra boa, para que aquele povo possa experimentar de uma vida de santidade numa terra boa, para que ali eles fossem uma nação santa. Mas o povo não compreende isso e continua desobedecendo a Deus. Porque o povo possui essa incapacidade espiritual de compreender os propósitos de Deus. Meus irmãos, nós também somos rebeldes. Quantas bênçãos o Senhor não nos tem nos dado? Quantas coisas Deus não nos deu para que sejamos mais fiéis a Ele? Mas nós utilizamos dessas coisas na nossa infidelidade. Eu gosto da história que o pastor, que o Senhor Nishimura conta, daquele irmão que orou a Deus pedindo para que Deus lhe desse um carro. Falou: Senhor, eu preciso tanto de um carro, Senhor, para que eu vá para a igreja, porque está difícil ir para a igreja de ônibus, está difícil ir para a igreja a pé. E o Senhor foi lá e concedeu um carro a esse irmão. E aí o desfecho da história é engraçado, porque no primeiro final de semana que que esse irmão ganhou o carro, ele vai para a praia. Ele fala: obrigado, Senhor, pelo carro, agora eu vou para a praia. E ele deixava de ir para a igreja porque ele vivia na praia. E quando ele via um irmão passando ali indo para a igreja, ou carregando alguma coisa pesada, ele só acenava e falava: aí, tudo bem, irmão? Olha o meu carro. E não usava aquilo para servir a Deus no seu propósito, porque eles eram rebeldes. O que você pediu para Deus que Deus não te concedeu? Vamos lá, você pediu para que Deus te desse um emprego, e Deus te deu um emprego. Agora, no seu emprego, o que você faz?
Você deixa de vir para a igreja, deixa de servir ao Senhor por conta da sua falta de organização. Porque você deixou de fazer as coisas que você tinha que fazer durante a semana e tem que resolver no domingo. Você talvez tenha pedido para Deus uma família, tenha pedido para Deus irmãos. E Deus te dá isso, Deus te deu irmãos, Deus te deu uma família da fé. Mas ao invés de você valorizar isso, você desprezou e abandonou os seus irmãos. E na verdade Deus te deu, às vezes você pediu amigos na faculdade, pediu amigos no trabalho, e Deus te deu isso, e esses amigos, ao invés de você levá-los para o Senhor Jesus, o que você faz? Você se perde junto com eles. Talvez você tenha orado para que Deus abençoasse a sua família. E aí Deus te dá uma família, Ele te abençoa, coloca pessoas na sua vida, e aí chega uma festa de final de ano, chega o Natal, quando você tem a oportunidade de falar do Evangelho do Senhor Jesus para essas pessoas, e fala, olha, Natal é dia de celebração, e no domingo de Natal você não vem para a igreja. E você quer dar o testemunho da sua família que você serve ao Senhor, quando você é rebelde no seu coração. Somos rebeldes contra Deus. E no ato de confissão de pecados, precisamos reconhecer a nossa rebeldia. A gente precisa se humilhar, a gente precisa dizer, Senhor, eu não amo ao Senhor, não tenho amado ao Senhor como eu deveria. Eu tenho agido, eu tenho me rebelado, eu tenho me revoltado contra a Tua lei e não tenho entendido os Teus propósitos para a minha vida. Porque eu sou um boi selvagem. Eu sou alguém que o Senhor mostra o que é o melhor para mim e eu digo, não quero saber do que é o melhor para mim. Temos sido rebeldes contra o Senhor. E arrependimento significa reconhecer a nossa rebeldia contra Deus. É reconhecer que Deus tem sido bom conosco o tempo todo. E o tempo todo nós temos nos rebelado contra Ele. Temos deixado que as bênçãos do Senhor nos afaste do Senhor. Isso tem acontecido conosco, irmãos. E nós precisamos mudar o nosso comportamento. Precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. Porque foi isso que o povo disse. Ele disse, Senhor, nós temos pecado contra o Senhor. E o último ato aqui dessa confissão, da confissão desse povo, é reconhecer a misericórdia de Deus. Porque Deus é misericordioso. O Senhor não nos abandona. E aí a gente vai ver, aí no verso, a gente já leu o texto, né, mas aí no verso 17, no verso 19, no verso 27, no verso 30, no verso 31, o que a gente vê é o tempo todo Deus sendo misericordioso. Porque os nossos pais, o Senhor tirou eles dos desertos e eles fizeram um bezerro de ouro. Mas o Senhor foi misericordioso com eles. O povo, o Senhor colocou eles na terra, mas ali eles começaram a servir outros deuses, mas o Senhor foi misericordioso com eles. E eles fizeram fizeram aquilo, mas o tempo todo o Senhor foi misericordioso para com eles. Neemias aqui reconhece a misericórdia de Deus na sua vida. Neemias reconhece que Deus é um Deus compassivo. Vejam o que Neemias diz aí sobre Deus ser misericordioso, sobre como Deus é um Deus longânimo. Ele diz aí que Deus tem as narinas longas. O que é isso? Naquela época, a questão da ira era representada pelo abrir das narinas. Então, quando você ficava bravo, você começa a bufar e a sua narina abre. E o que ele diz é que as narinas de Deus, o nariz de Deus é longo, o nariz de Deus não se ira fácil, não manifesta essa ira. É o que ele está dizendo aqui. E ele vai fazer uma declaração a respeito de Deus, e é uma declaração que se encontra lá em Êxodo, capítulo 34, verso 6 e verso 7. Vamos abrir para a gente ler o que diz lá. Né? E clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade,
que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então a gente vê aqui que Neemias está recorrendo a esse texto. O povo ali nos dias de Neemias estão recorrendo a esse texto, onde pela primeira vez é feita uma declaração a respeito do Senhor. É interessante que aqui é a primeira formulação teológica do povo de Israel. Até então, quando a gente olha para o passado do povo, quando a gente olha para as escrituras nos dias de Abraão e tudo mais, não há declarações tão elaboradas sobre quem Deus é. Tudo que nós temos ali são os atos de Deus, aquelas coisas que Deus faz. Mas nos dias de Moisés, ele faz uma elaboração sobre quem Deus é. Ele olha para tudo aquilo que Deus fez e ele consegue expressar isso numa teologia. Ele diz: Deus é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é tardio em irar-se. Ele começa a falar sobre quem Deus é, mas ele fala sobre quem Deus é a partir do que Deus faz. Então a gente costuma dizer, né, Deus, a gente ora dessa forma, a gente fala assim: Deus, eu não quero louvar ao Senhor por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Quando a gente faz essa oração, o que a gente está querendo dizer: Deus, independente do que aconteça na minha vida, eu vou adorar ao Senhor. Mas esse tipo de oração, ela tem um pequeno erro, porque a gente louva a Deus pelo que Ele fez. A gente conhece a Deus pelo que Ele fez nas nossas vidas. Por isso, novamente, é importante nos recordarmos tudo o que Deus tem feito para conosco. E lembrar que Deus, acima de tudo, tem sido misericordioso para conosco. Porque, meus irmãos, nós poderíamos já ter sido destruídos pelo Senhor. Por tudo que nós fizemos contra Deus, por todos os nossos pecados contra o Senhor, Ele poderia já ter nos destruído. E Ele não teria sido injusto em fazer isso. Porque a gente não merece, mas Deus é misericordioso. E o povo se lembra disso e o povo levanta um clamor a Deus. E é isso que acontece aí no verso de número 32. O povo se volta para Deus e diz: agora, pois, ó nosso Deus, grande, poderoso e temível, o Deus da aliança, o Deus que escolheu Abraão, o Deus que fez de nós o seu povo, não menospreze a nossa aflição. Esse povo que reconheceu as obras do Senhor, esse povo que reconheceu as suas falhas, agora se volta para o Senhor e clama a Ele. E esse povo reconhece que o sofrimento deles é fruto da desobediência deles. Eles dizem: agora nós estamos na terra prometida, trabalhando para reis estrangeiros. E isso acontece porque nós fomos infiéis ao Senhor. Mas, Pai, não nos abandone. Nós temos sofrido por conta do nosso pecado, mas não nos menospreze. Manifeste a tua misericórdia nas nossas vidas. E aqui nós estamos aprendendo da importância de clamarmos ao Senhor, para que Ele perdoe os nossos pecados. Estamos aqui aprendendo a importância da confissão, da contrição, do pedir a Deus por misericórdia. E hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Nós falamos que a confissão de pecados, que o momento que nós podemos confessar os nossos pecados, é o momento em que nós experimentamos o perdão de Deus. Eu creio, irmãos, que todos nós somos justificados, que os nossos pecados são perdoados diante do Senhor, no momento da nossa justificação. No momento que Deus nos regenera, nós somos perdoados dos nossos pecados. De tal forma que quando nós somos eleitos e fomos chamados pelo Senhor, se nós morrermos, nós vamos estar com o Senhor. Quer ou não você tenha feito aquela confissão pelos seus pecados de ontem.
Até usei o exemplo do Lima, né? Se o ventilador caísse na cabeça do Lima, sem ele ter a oportunidade de ter pedido perdão pelos seus pecados, eu acredito que ele estaria com o Senhor, ainda que ele não tenha tido tempo de confessar os pecados que ele cometeu ontem. Mas a questão da confissão é uma questão onde Deus faz com que a gente experimente o perdão dele. Muitas vezes você não se sente perdoado porque você não se achega ao Senhor. Porque você não reconhece diante de Deus as suas falhas. Porque você não gasta tempo para dizer diante do Senhor o que você tem feito de errado. Você não gasta tempo para dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. A gente passa muito tempo orando ao Senhor, pedindo coisas, falando, Deus, me dê isso, Deus, faz aquilo por mim, Deus, faz isso, faz isso. Mas quanto das nossas orações, quando oramos, é para pedir para que Deus perdoe os nossos pecados? Quantos de nós, de madrugada, talvez já tenha acordado incomodado, chorando, porque sabe que tem vivido uma vida que não agrada a Deus? Quantos de nós temos tido um coração como o coração de Davi, que disse, enquanto calei os meus pecados, eis que eu dava constantes gemidos. Desculpa, o salmista aqui. Quantos de nós gastamos tempo pedindo perdão? Quantos de nós realmente temos sofrido pelos nossos pecados, lamentado pelos nossos pecados diante de Deus, a fim de que também sejamos perdoados e sintamos essa sensação de perdão da parte do Senhor? Não, muitas vezes a gente vive oprimida, a gente vive se escondendo, a gente vive como aquele menino no início da pregação que eu disse, que escondeu o relógio do seu pai e não tem coragem de olhar para Deus. A gente faz como Adão, a gente tenta se esconder de Deus, a gente se afasta de Deus e a gente vive uma vida espiritual vazia, uma vida espiritual onde a gente não tem desfrutado da salvação de Deus no nosso dia a dia, porque nós não temos confessado os nossos pecados diante do Senhor. E quando a gente confessa os nossos pecados diante do Senhor, como é dito lá em 1 João verso 1, 8, primeiro, a gente não tem feito Deus mentiroso, porque nós temos realmente dito, Senhor, nós temos pecado. Confissão de pecado é momento de reconhecer a nossa fraqueza. E o momento de confissão de pecado também é o momento de reconhecermos que todo perdão vem da parte de Deus. Porque o verso seguinte a esse diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoarmos se nós confessarmos os nossos pecados. Ou seja, hoje eu posso experimentar aquela salvação que Deus conquistou para mim, por meio da confissão de pecados. Eu posso ter a minha consciência liberta do peso dos meus pecados. Eu posso ter a minha consciência livre e feliz, porque Deus tem me perdoado. Mas para isso, eu preciso me exercitar na prática da confissão dos pecados. E para isso, eu preciso reconhecer as obras do Senhor. E preciso reconhecer a minha pecaminosidade. Quando nós estamos com medo de Deus, tudo nos assusta. Quando nós não confessamos os nossos pecados, a gente não pode ouvir um trovão que a gente se apavora, porque fala, olha, Deus vai me punir. Deus vai voltar agora, e o que vai ser de mim? Não foi isso que aconteceu com o Lutero? O Lutero era um caso tão engraçado que Lutero vivia tanto com aquela culpa, que no meio de uma tempestade ele se esconde debaixo de uma árvore e começa, Deus me salva, se o Senhor me salvar, vou virar um padre. Essa é a história de Lutero. Vou virar um monge. Isso porque Lutero vivia com aquela culpa que o consumia todo dia. Meus irmãos, não há nada melhor do que viver com uma consciência boa perante o Senhor. E o instrumento que Deus nos deu para vivermos com essa boa consciência é o ato de confissão de pecados. Não menospreze isso. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Que Deus nos ajude a termos uma vida de arrependimento, uma vida de contrição,
uma vida de confissão pelos nossos pecados, reconhecendo as suas obras, reconhecendo as nossas falhas e reconhecendo a sua misericórdia, clamando a Ele constantemente por perdão, pedindo para que Ele manifeste o seu poder salvador em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude.